Então, galera, continuando aí no estudo das exceções, né, dos atos que podem ser praticados fora daquele horário de referência previsto na norma, de 6 até as 20 horas, nós podemos colocar para os senhores, né, o cumprimento de medidas liminares, né, sobressaindo aí o cumprimento de tutelas antecipadas, de tutelas cautelares, a realização de busca e apreensão, por exemplo, de um menor, né, a prisão, um arrombamento. Então, essas diligências envolvendo situações de urgência, né, a retirada compulsória de um marido do lar conjugal, porque ele está agredindo a esposa. Então, diligências do tipo podem ser praticadas nos sábados, nos domingos, nos feriados e em horário extraordinário, desde que seja respeitado o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, que trata da inviolabilidade do domicílio. Então, o artigo 5º, inciso 11, ele vai nos demonstrar no contexto, né, de que o oficial de justiça ele não pode entrar na casa de uma pessoa sem autorização desta. Então, para que ele ingresse na casa de uma pessoa, é necessário uma prévia determinação judicial. O artigo 213, no seu parágrafo 3º, ele trata dos atos que são praticados por petição, né? Como, por exemplo, a apresentação de um recurso de contra as razões recursais, né? A distribuição de uma petição inicial, uma petição avulsa. Esses atos eles devem ser realizados pelo protocolo, né? O que é o protocolo? O protocolo é uma repartição no fórum destinada ao recebimento de petições e documentos, com a previsão de que a petição ela receba a chancela do equipamento do setor, né, contendo o número da petição, de registro da petição, a data e o horário em que a petição foi protocolizada, para garantir a tempestividade da prática do ato processual. Então, no processo físico, né, os atos processuais por petição eles devem ser realizados respeitando o horário de expediente interno, em Minas, de 12 horas até as 18 horas. Então, após as 18 horas, não é mais possível se praticar um ato por petição num processo físico, tendo em vista que o protocolo ele fechou, né? Não há mais expediente forense após as 18 horas para a prática de atos internos. Então, no processo físico, esta é a regra. Então, os atos processuais eles devem ser praticados até o último dia do prazo, até as 18 horas do último dia do prazo. É muito importante também, quando você vai ao protocolo, que você, além da petição original, leve a sua cópia, a segunda via. Porque no caso de extravio da petição original, você tem como comprovar, né, que praticou o ato. Aconteceu comigo recentemente num processo envolvendo aí um considerável valor econômico, né? Eu ofereci as contrarrazões de apelação e, acompanhando o andamento do processo, me causou curiosidade porque o processo não subiu para o tribunal. Então foram alguns meses de acompanhamento até que eu recebi um telefonema de uma funcionária do cartório perguntando se eu tinha oferecido contrarrazões. E eu disse que sim. E ela então me perguntou se eu tinha como fornecer uma cópia, porque a petição tinha extraviado. E ela só estava ligando para mim porque eu permaneci com o processo com carga durante 14 dias. Então ela concluiu que eu tinha oferecido contrarrazões. Então prontamente eu tirei uma cópia da minha petição, lá constava o registro, né, a data e a hora, né, o dia em que ela foi protocolizada e forneci. Meses depois eu me encontrei com ela e ela me disse que tinham encontrado a petição, né, por um equívoco ela foi anexada num processo diverso. Então é importante
é você sempre levar a segunda via, que vai ser o seu recibo, a prova que você praticou o ato por protocolo. Nos processos eletrônicos, né, o ato processual por petição, ele pode ser praticado até as 24 horas do último dia do prazo. Muita atenção, porque o horário a ser considerado em relação à prática do ato é o horário, né, do local da comarca onde tramita o processo. E no Brasil nós temos fusos horários diferentes. Então, se você está em Minas e vai praticar um ato num processo por meio eletrônico, né, que corre na região norte, lá em Roraima, por exemplo, então você tem que se atentar para a questão do fuso horário. Né? No Acre, você tem que se atentar para o fuso horário e também para a questão do horário de verão, né, que hoje não está em vigor, né, mas poderá voltar. Então, tem estados que não aderem ao horário de verão e outros sim. Então, é muito importante você considerar isso para que você não pratique o ato intempestivamente. A seguir, nós vamos ver, né, vamos comentar a respeito dos feriados forenses e vamos comentar a respeito das férias forenses.